Ministério da Saúde quer habilitar laboratórios públicos em fazer exame que identifica o vírus da Zika. Carnaval de São Paulo de 2016 foi o maior dos últimos anos. Olá, boa tarde. Novamente, a Mega Sena voltou a acumular, já que nenhum apostador conseguiu acertar as 6 dezenas sorteadas no último concurso, que foi realizado no sábado, dia 13 de fevereiro. O sorteio acumulado será realizado hoje às 8 da noite, horário de Brasília, no Caminhão da Sorte, na cidade de São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 24 milhões para a faixa principal dos 6 acertos. Se você ainda não fez a sua aposta, pode ir a qualquer lotérica do país até às 7 horas da noite e fazer o seu jogo. A aposta mínima custa R$ 3,50. Em São Paulo, motoristas de vans escolares protestaram na capital. Eles discordam da nova proposta feita pela Prefeitura para remunerar o transporte escolar gratuito. Os condutores escolares municipais querem o cancelamento da nova proposta de remuneração definida pela Prefeitura, que prevê o pagamento de cerca de R$ 150 por criança transportada. Eles alegam que o valor seria insuficiente para cobrir as despesas com o veículo. Atualmente, além de R$ 40 por criança, eles são remunerados também pelo aluguel da van e por quilômetro rodado. A proposta ideal imediatamente é a suspensão do credenciamento. Imediatamente. E que se construa um novo modelo com a participação dos condutores escolares através das associações e lideranças que têm movimentos próprios. A Prefeitura de São Paulo afirmou que o transporte escolar funciona há 10 anos, por contrato emergencial, e que o edital foi criado para regularizar o serviço. Por falta de dinheiro, as unidades do SESI no Distrito Federal reduziram o número de atividades oferecidas. Na região de Sobradinho, por exemplo, não tem mais judô. Os esportes também deixaram de ser gratuitos. Levar esporte, lazer e cultura a baixo custo ou até mesmo de graça para os trabalhadores da indústria e para a comunidade é um dos objetivos das instituições que compõem o Sistema S, como o SESI. Mas, com as dificuldades na economia, houve um aumento do número de demissões na indústria. E aí, o valor de contribuintes para o Sistema S diminuiu, dificultando a manutenção da oferta gratuita de modalidades esportivas nas unidades do SESI. Infelizmente, não há empresa que consiga manter todos os seus benefícios, toda a sua estrutura de atendimento da mesma forma com uma redução financeira. Então nós tivemos que readequar, de otimizar as nossas instalações, os nossos serviços, para não deixar de atender tanto o industriário, seus dependentes e a comunidade. Em 2015, o Sistema S arrecadou R$ 4 milhões a menos que o esperado. E com menos dinheiro em caixa, algumas alterações foram feitas para manter a maior parte das atividades esportivas. A partir deste ano, as unidades do SESI em Taguatinga, Gama e Sobradinho não estão mais oferecendo modalidades de esporte gratuitas. São todas pagas. Para os beneficiários, os preços são a partir de R$ 40 e para a comunidade, a partir de R$ 52. No ano passado, aqui no SESI do Gama, 1.600 alunos estavam matriculados. Mas depois das mudanças por causa das dificuldades financeiras, esse número caiu para 900. Criado na década de 70, grandes esportistas de Brasília já passaram pelo SESI, como, por exemplo, a Leila do vôlei. João pratica esporte no SESI do Gama há 8 anos. Ele lamenta a situação atual das unidades por causa da crise, mas diz que mesmo com as mudanças na oferta de serviços, o SESI continua sendo uma boa opção. Todos nesse momento de crise têm que fazer alguma coisa para sobreviver. E o SESI não será diferente, mesmo porque oferece um serviço muito bom para a comunidade. A acolhida é muito grande dos professores, a gente cria laço com eles, entendeu? Então é por isso que eu estou aqui. Ministério da Saúde quer habilitar laboratórios públicos para fazer exame que detecta o vírus da Zika. O teste é feito num laboratório de biologia molecular. Primeiro, o material genético é extraído das amostras, que podem ser de sangue, urina ou soro.
Depois de misturado com reagentes, o material é aquecido neste equipamento. Esse material passa a ser amplificado bilhões de vezes e é detectável através de luzes. E o equipamento aqui no computador, que é ligado ao computador, formando as curvas de amplificação. O resultado fica pronto em 5 dias. A técnica usada é a mesma utilizada para o diagnóstico da influenza A e B, dengue, chikungunya e febre maculosa. As amostras de casos suspeitos de Zika são enviadas pelos órgãos de saúde do município e do estado. Elas precisam ser recolhidas quando os sintomas da doença ainda estão presentes, o que dura cerca de 5 dias. Depois do prazo, pode ser constatado um falso negativo. Até agora, apenas uma pessoa foi diagnosticada com Zika vírus em Minas. Em outros 2 casos, os resultados vieram de laboratórios particulares e ainda não foram confirmados pelo governo. O teste realizado pela FUNED vai permitir que um maior número de amostras sejam analisadas, o que pode facilitar o controle da circulação do vírus pelo estado. 55 mil militares das Forças Armadas deram início nessa semana à 3ª fase da mobilização contra o Aedes aegypti. Até sexta-feira, eles vão visitar 115 cidades de todo o país. Durante 5 dias, serão visitadas todas as capitais brasileiras e cidades com mais casos de Zika, dengue e chikungunya. No Distrito Federal, os militares foram a São Sebastião, região entre as de maior risco. Eles bateram de porta em porta atrás de focos do Aedes aegypti. Nós estamos pedindo à população que retire aqueles objetos em desuso, ponha para fora e os caminhões da Nova Cap e SLU vão recolher esse material. E aí teria eliminado mais um foco dentro da casa, né? No Rio de Janeiro, uma das ações se concentrou no Porto, que deve receber milhares de passageiros durante as Olimpíadas. Estes turistas argentinos chegaram preparados. E nos temos que cuidar, porque nós aqui na Argentina vinimos com várias recomendações. Porque acá está o problema, em outros lugares também. O governo estuda estipular uma multa federal para quem mantiver focos do Aedes em casa. Atualmente já existem punições semelhantes para terrenos abandonados ou residências fechadas em alguns municípios. A ideia agora é pressionar ainda mais os reincidentes ou aqueles que se negam a receber os agentes de saúde no imóvel. O governo também fez um balanço do mutirão do último sábado. 428 municípios foram visitados e mais de 2.800.000 residências foram vistoriadas. Deste total, quase 300.000 casas estavam fechadas e em 15.000 endereços os donos não permitiram a entrada das equipes. Diante de questionamentos sobre a ligação entre o vírus da Zika e o surto de microcefalia, o ministro da Saúde voltou a afirmar que há relação entre os dois. São N casos que estabelecem a correlação biológica da microcefalia com o vírus Zika. Para nós não há nenhuma dúvida de que a epidemia de microcefalia que nós estamos vivendo é consequência da Zika. Fumacê nas ruas, método usado para espantar o mosquito Aedes da população. O aparelho pulveriza no ambiente um inseticida que, dependendo das condições do vento, pode atingir uma altura de 35 metros e durar cerca de 2 a 3 horas na atmosfera. O som já é conhecido. É uma forma de avisar a população de que naquele local está passando o fumacê. O aparelho pulveriza no ambiente um inseticida que, dependendo das condições do vento, pode atingir uma altura de 35 metros e durar de 2 a 3 horas na atmosfera. Ele sai numa forma de quase fumaça e espalha um pouco na área onde a gente está passando. E a função disso é impregnar os mosquitos que estão voando naquela área. O fumacê é pulverizado para reduzir a população de Aedes aegypti quando ocorrem surtos, ou o número de mosquitos supera o índice de 2% num determinado local, como no Distrito Federal, onde 11 veículos adaptados com o instrumento estão circulando. É muito eficaz, tanto que a gente faz logo em seguida um teste de avaliação da área para ver a questão dos mosquitos e a gente é sensível e perceptível à baixa do número de mosquitos nesse local. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, avalia o fumacê como uma das formas mais eficazes de controlar a população de Aedes aegypti, até que uma vacina para combater as doenças transmitidas pelo mosquito seja desenvolvida. Além do fumacê, o governo tem uma
série de iniciativas sendo colocadas em prática, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à microcefalia, uma das 3 doenças causadas pelo Aedes aegypti, junto com a dengue e a chikungunya. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprofundam o estudo das malformações cerebrais causadas pelo vírus da Zika. A descoberta dos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro reforça os indícios da relação entre o Zika vírus e a formação cerebral dos fetos, inclusive a microcefalia. Pesquisadores de Campina Grande, na Paraíba, acompanham 8 bebês desde a gestação. 4 deles foram diagnosticados com Zika vírus e 2 morreram logo depois de nascer. Eles apresentavam o que os cientistas têm chamado de síndrome congênita de Zika, ou seja, diversas alterações neurológicas. Com a autorização da família, amostras do cérebro foram enviadas para o Laboratório de Virologia aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os pesquisadores constataram uma grande quantidade de vírus nos bebês. A obtenção do código genético desse vírus, circulando aqui no Brasil e na América Latina, nos favorece em entender quais são as proteínas que ele expressa a partir desse genoma e como isso pode desencadear no futuro um melhor entendimento da patogênese do vírus, como ele atua no organismo que ele infecta, e também no desenvolvimento de vacinas e terápias. Eles também já têm um sequenciamento genético do vírus, que é semelhante ao encontrado em outros países. Todos são a mesma sequência. O que é incrível é isso. Tudo é a mesma sequência que está espalhando. Então, me perguntaram, o Colômbia é diferente? Não é. O vírus é igual. Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, orienta a população do Recife sobre medidas de prevenção ao Aedes aegypti. O calor de mais de 30 graus no Recife leva muita gente para a praia, mas a temperatura alta também é ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. E se o inseto mata, melhor é não deixá-lo nascer. Para pôr isso em prática, um batalhão de militares da Aeronáutica, Marinha e Exército foram às ruas da capital pernambucana orientar a população sobre os riscos do mosquito. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, acompanhou a ação em 2 bairros do Recife. Nós estamos aqui em nome da presidenta, do governo do estado, da prefeitura, conscientizando a população e pedindo o apoio de todo mundo. Né? Eu vi que são medidas simples que a gente toma e que impede que o mosquito se reproduza. Neste bairro da capital foi encontrada muita água acumulada com larvas do mosquito. Onde se menos espera, encontra um foco, né? Exatamente. Nós estamos aqui não só numa ação de conscientização, mas também numa ação de combate com os agentes de saúde, com o nosso exército. Num lugar que parecia que não tinha nada, veio aqui o nosso agente sanitário e achou um foco importante que ninguém desconfiava que tinha mosquito. Aqui a casa da dona Lourdes a gente tinha visitado, não tinha foco nenhum, ela estava cuidando de tudo e aqui na porta dela tinha um foco. Então, acho que é importante a gente estar olhando tudo quanto é lugar com esse olhar clínico para não deixar o mosquito nascer de jeito nenhum. Não deixar água acumulada, né? Tampar sempre, né? As águas, né? Verificar se tem algum mosquito, essas coisas. Em Pernambuco, 7.700 militares participaram da mobilização deste sábado. Só na capital foram 1.345 homens e mulheres das Forças Armadas. A ação contou ainda com agentes de saúde do governo do estado, das prefeituras, funcionários dos Correios e de outros órgãos federais, estaduais e municipais. Isso tem um valor simbólico grande, tanto no efeito que se pretende, como também nessa capacidade demonstrada de uma grande integração no sentido de se alcançar esse objetivo o mais curto tempo possível. Em São Paulo, foram cerca de 350 blocos de rua e mais de 400 milhões de reais em negócios. Carnaval de 2016 foi o maior dos últimos anos. O domingo foi assim, sol, calor e muita folia. No último dia da festa, este casal ainda estava bastante animado e apostou numa fantasia completa, da cabeça aos pés. Não tem como não vir pra cá e tá sem fantasia. É a melhor energia da vida você vir fantasiado. Sério, eu nunca me diverti tanto que nem eu tô me divertindo aqui. A quarta-feira de cinzas já passou, mas o carnaval continua. E as grandes atrações são os blocos, que tomam conta das ruas e atraem milhares de pessoas. A folia nas ruas da cidade cresceu, e muito. Neste ano,
foram 355 blocos, 35% a mais do que no ano passado. Só no final de semana, antes do feriado, mais de 400 mil pessoas já tinham ido aos blocos. De acordo com a prefeitura, antes mesmo da quarta-feira de cinzas, mais de 1 milhão tomou ruas e avenidas, principalmente nos bairros de Pinheiros, da Vila Madalena e na região central da cidade. Melhor que os outros anos, mais organizado, mais distribuído pela cidade, eu estou aproveitando bastante. O carnaval de rua gerou mais de 400 milhões de reais em negócios para a cidade. Jailton estava desempregado e se cadastrou como vendedor oficial de bebidas. Ele conta que pretende sair com o bolso cheio, cerca de 12 mil reais. O carnaval me ajuda muito, graças a Deus eu pago minhas contas, pago a pressão do meu carro e tô aí, velho, alegre, entendeu? Tomando aí, ó, pessoal alegre aí, ó. E você vai ver a seguir. No Brasil, a arrecadação com royalties da exploração do petróleo despencou. E ainda, acompanhe a preparação de ouro do atleta Igor Coelho do Badminton. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.